Olá, amigos! Eu me chamo Rafael Alves e, como de costume, iremos conhecer a história de mais uma marca hoje. Se você vive ou viveu um tempo no Brasil, então com certeza você já ouviu falar das lojas americanas. Mas nesse vídeo eu quero te apresentar toda a trajetória da marca no país, com detalhes e curiosidades que você talvez não conheça. E aproveitando, caso você queira conhecer a história de alguma marca que ainda não foi contada pelo canal, deixe então nos comentários que irei gravar um vídeo contando a história dela o mais breve possível. A empresa foi fundada em 1929, ou seja, no mesmo ano que aconteceu a Grande Depressão. Essa crise durou anos e é considerada o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX, sendo responsável pela redução do PIB mundial em cerca de 15%. Como personagens dessa grande história, temos os americanos John Lee, Glenn Madison, James Marshall e Betson Burger. E o plano era lançar uma loja com preços baixos, modelo esse que já havia feito um enorme sucesso nos Estados Unidos e na Europa no início do século, que consistia basicamente em oferecer mercadorias a 5 e 10 centavos na moeda americana. O destino inicial era Buenos Aires. Entretanto, no navio que viajavam, conheceram um brasileiro Aquino Salles e o austríaco Max Landesmann, que os convidaram para conhecer o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Brasília só se tornaria a capital do país no ano de 1960. Embora o plano inicial fosse a capital argentina, os americanos decidem por aceitar o convite e desembarcam no Rio de Janeiro, com uma quantia em dólares, que convertida para a moeda brasileira da época, daria cerca de 10 mil contos de réis. E mesmo após estarem há pouco tempo no Brasil, eles já haviam percebido que muitos funcionários públicos e militares possuíam renda estável, porém não se tratava de altos salários. Outro fato importante observado por eles foi que as lojas existentes na época vendiam mercadorias caras e especializadas, obrigando assim que os consumidores tivessem que ir em vários estabelecimentos diferentes para comprar tudo o que precisavam. Foi de olho nesse cenário que chegaram à conclusão de que o Rio de Janeiro era a cidade perfeita para empreender, com uma loja voltada para o público de baixa renda e que vendesse diversos tipos de produtos num único estabelecimento, com preços muito mais acessíveis. E assim foi feito. No ano de 1929, cerca de 3 meses após os americanos chegarem ao Brasil, é inaugurada a primeira Lojas Americanas, em Niterói, com o slogan "Nada além de 2 mil réis". A título de curiosidade, acerca do slogan "Nada além de 2 mil réis", em 1940, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo brasileiro, que em algumas regiões do país chegava a girar em torno de 240 mil réis. Portanto, é possível notar que 2 mil réis de fato se tratava de um baixo valor. Possivelmente, por se tratar de americanos e a influência que carregavam de seu país natal, ao invés de batizar a empresa com a expressão casa, que era comum nesse período no Brasil, optaram pelo termo loja, que era responsável por dissociar a imagem do padrão dos estabelecimentos da época e remetia uma ideia de um novo estilo de vendas, que englobavam no mesmo local uma variedade enorme de produtos à disposição dos consumidores. Após a abertura da loja, por 1 hora ninguém entrou para olhar o que era vendido. Será que o Brasil não estaria pronto para um local que vendesse de tudo? Mas uma garotinha, logo depois, entra na loja e compra uma boneca e se torna oficialmente a primeira cliente das Lojas Americanas, marcando o início de uma história incrível de uma das marcas mais queridas do nosso país. A marca não seria pioneira apenas em relação ao uso da expressão loja ao invés de casa, mas também por uma estratégia adotada em sua primeira loja, que consistia basicamente em empregar várias mulheres
tornando assim o ambiente mais receptivo para as donas de casas que figurariam como parte importante do seu público-alvo. No fim do primeiro ano, a rede já contava com 4 lojas, 3 delas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Acreditando que o modelo de negócio tinha tudo para dar certo no país, afinal, esse tipo de estabelecimento era um sucesso nos Estados Unidos e na Europa, seus fundadores decidem por abrir o capital da empresa em 1940, buscando com isso captar dinheiro para a abertura de novas unidades pelo Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. A rede não parou de expandir e inaugurou novos pontos de vendas pelo país, sempre mantendo a ideia original de negócio de um local que oferecesse diversos tipos de produtos e com preço muito acessível. O antigo Banco Garantia, fundado no Rio de Janeiro, mas que teve suas atividades encerradas em 1998, fez parte da composição acionária das Lojas Americanas em 1982 e se tornaram os controladores da empresa nessa época. Anos mais tarde, em 1998, a empresa passa por mudanças importantes, pois com o passar do tempo, a marca havia se expandido para o segmento supermercadista, e nessa época já possuía 23 lojas de supermercado. Entretanto, nesse período havia alguns concorrentes internacionais de peso, e para bater de frente com eles, exigiria enormes investimentos. Portanto, de olho nesse complicado cenário, ficou decidido que a empresa voltaria a focar novamente em seu principal negócio, ou seja, numa loja de descontos. No ano seguinte, é criado um dos sites mais conhecidos de todo o Brasil, o Americanas.com, marcando assim o início das vendas de mercadorias através da internet. Vale destacar que a Lojas Americanas se trata do primeiro grande portal a oferecer produtos pela internet no país. No entanto, é claro que de início ainda sofreria com a resistência do público consumidor, pois nessa época ainda havia muita desconfiança no Brasil sobre compras online. Aliás, nesse período, eram poucas pessoas que possuíam uma boa conexão com a internet, e muitos brasileiros nem acesso tinham à rede mundial de computadores. São raras as inovações que não passaram por um período inicial conturbado pela resistência a novidades. Com o comércio online não foi diferente, mas com o passar do tempo, o preconceito foi diminuindo e a internet foi avançando e melhorando no Brasil, e com isso, as vendas da empresa se consolidaram. A preocupação com inovar e se diferenciar do comum é a marca registrada das Lojas Americanas, que se preocupou em desenvolver seu próprio sistema de logística para, com isso, conseguir entregar mercadorias em 48 horas para todo o Brasil. Mas a expansão da marca no país não para, e no ano de 2003, a rede de lojas inaugura mais de 13 unidades nas regiões Sul e Sudeste, fortalecendo ainda mais sua presença física nesses locais. No Rio de Janeiro, cidade onde tudo começou, em 2003 foram inauguradas as 3 primeiras lojas Americanas Express, em Copacabana, concebidas segundo o conceito de vizinhança. Essas lojas eram menores e possuíam uma diversidade um pouco menor de produtos ofertados, mas sempre mantendo os mesmos padrões de qualidade e de ótimos preços. O processo de expansão passou a ganhar ainda mais força. No ano de 2004, a rede inaugurou mais 35 unidades, além do centro de distribuição da empresa, este localizado na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. O aprimoramento do sistema de logística da marca foi fundamental para suportar o crescimento da rede, que acontecia simultaneamente com a abertura de novas lojas físicas, bem como com o contínuo aumento das vendas online, na medida que a internet avançava e se aprimorava no Brasil. O ano de 2005 é importante para a história da marca, em razão das decisões que foram tomadas. Uma delas foi a joint venture firmada com o Banco Itaú, resultando assim no surgimento da financeira Americanas Itaú. Ainda nesse mesmo ano, 37 novas lojas são inauguradas, e a rede compra um canal de TV
e o site de comércio eletrônico Shoptime, pela quantia de 126 milhões de reais. Em 2006, é criada uma nova empresa, a B2W, resultado da fusão envolvendo Americanas.com e o famoso site de compras Submarino.com. E mantendo o ritmo acelerado de expansão, ainda nesse ano, a rede inaugurou novas 45 unidades. Em janeiro de 2007, a Lojas Americanas adquiriu a operação brasileira da rede de videolocadoras Blockbuster, que possuía na época 127 lojas. Os valores envolvidos nessa transação giram em torno de 180 milhões de reais. A marca Blockbuster foi a maior rede de locadora de vídeos de filmes e videogames de todo o mundo. Caso vocês queiram que eu conte a trajetória dessa marca no Brasil e no mundo, deixe seu comentário nesse vídeo. Após essa aquisição, a rede passou a contar com 249 lojas na região sudeste, das quais 100 eram localizadas na Grande São Paulo. No ano de 2008, a Lojas Americanas inaugurou 58 lojas, distribuídas em 18 estados brasileiros, um recorde para a companhia. E nesse mesmo ano, foi necessário realizar a reforma e a ampliação de 3 centros de distribuição, a fim de que o sistema logístico da empresa não entrasse em colapso em razão do forte crescimento. No ano seguinte, a rede completa 80 anos de existência e estabelece como objetivo abrir novas 400 unidades até o ano de 2013, dobrando assim o número de lojas da companhia. Seguindo essa ousada meta, a empresa abre 70 lojas em 2010, 90 em 2011 e 111 em 2012, atingindo com êxito aquele objetivo traçado lá em 2009, quando a empresa fazia 80 anos de existência. E com isso, atinge a incrível marca de 856 lojas espalhadas por 297 cidades, em 25 estados, mais o Distrito Federal, abrindo ainda seu 4º centro de distribuição para comportar todo esse enorme crescimento. Em setembro de 2013, a rede Lojas Americanas foi condenada a pagar R$250 mil para entidades assistenciais sem fins lucrativos, devido ao uso de mão de obra em condições trabalhistas análogas às de escravidão. A fiscalização ocorreu em janeiro de 2013, na empresa Basic Mais, que vende sua mercadoria para as lojas americanas e encontrou nessa situação um grupo de bolivianos na cidade de Americana que fornecia roupas infantis para americanas. É evidente que a marca tinha grandes projetos para o Brasil, pois logo após dobrar de tamanho, a companhia lança em 2014 uma nova meta: dobrar novamente de tamanho, conseguir aquilo que demorou 85 anos em apenas 5. E, com isso, o absurdo objetivo de lançar 800 novas lojas até 2019. Em 2014, a rede atinge uma marca muito importante e consolida sua presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, após inaugurar a primeira loja em Roraima, na capital Boa Vista, e finalizaria o ano de 2014 com 952 lojas na rede. Com o avanço tecnológico em ritmo acelerado e as vendas online representando um percentual cada vez maior do número total de vendas, em 2014 é lançado o app Americanas, potencializando ainda mais essa fase tecnológica da marca no país. No ano seguinte, a marca Lojas Americanas atinge uma nova conquista. A rede alcança o expressivo número de 1.000 lojas abertas no país, que foi alcançada com a abertura da unidade localizada na cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Em 2017, a Americanas lança o Americanas Prime, um programa de fidelidade que oferecia frete grátis e ilimitado, além de vários descontos exclusivos. No ano seguinte, em 2018, a rede lança o AMI Digital, que se trata de uma conta digital da Americanas
para pagar compras feitas em lojas parceiras que realizam cashback, sistema em que parte do valor volta para o cliente. Além disso, esse serviço permite enviar e receber dinheiro por meio de contas AME, o que inclusive pode ser feito por meio de QR Code, mas foi só no ano de 2020 que o AME passou a oferecer também o seu cartão de crédito próprio. Em meio a toda essa crise gerada pela pandemia, no ano de 2020, novos serviços foram criados pela empresa como uma forma de se adaptar ao momento vivido. E assim, foram criados o WhatsApp na sua casa e o Americanas Drive-Thru. A rede atualmente é conhecida pelo nome de Americanas e não mais por Lojas Americanas. Isso porque a rede de varejo opera diferentes modelos de lojas. O modelo tradicional consiste nas lojas com área de vendas de 1.000 metros quadrados, que oferecem 60 mil itens em mais de 45 categorias diferentes, seguindo aquela mesma visão de não ser uma loja especializada, mas sim aquela loja que vende de tudo. Outro modelo é a Americanas Express, que se trata de lojas menores com uma variedade menor de produtos. São unidades de vizinhança que variam de acordo com o perfil do consumidor daquela localidade. Existem também o modelo Americanas Local, que é ainda menor que o Americanas Express e necessita de reposição diária de estoque. O foco principal é a conveniência alimentar. Ainda, os modelos Americanas Digital, com foco em eletroeletrônicos e serviços, além do AmiGo, que é um formato de uma loja autônoma, permitindo compras ágeis, sem filas e checkouts. A loja usa inteligência artificial de modo que as geladeiras e prateleiras são integradas a sensores que detectam quando os produtos são retirados ou devolvidos pelos clientes. E, por fim, a empresa ainda disponibiliza o Americanas.com, que possui o título de maior loja online brasileira com produtos em mais de 40 categorias. Inclusive, já foi eleita como sendo o número 1 em atendimento e a loja mais querida da internet. A rede cresceu tanto ao longo de sua existência que circulam por suas lojas mensalmente o equivalente a países como Portugal, Áustria ou Argentina. Seus milhões de cadernos vendidos na volta às aulas fossem colocados um em cima do outro, teriam a altura de mais de 10 mil metros, uma medida superior, por exemplo, à do próprio Monte Everest, que possui cerca de 8,8 mil metros de altura. E a quantidade de ovos vendida na Páscoa pelas lojas americanas, sem enfileirada, engarrafaria a ponte Rio-Niterói nos dois sentidos, com cerca de 28 quilômetros. Desde 1929, a rede vem lançando slogans que marcaram época, tais como desde o Nada Além de R$2.000, de 1929, até o Tudo, a Toda Hora, em Qualquer Lugar, lançado em 2020. Conforme dados disponibilizados pela empresa em dezembro de 2020, a companhia contaria com 1.703 lojas, com presença física em todos os estados brasileiros, com 4 centros de distribuição e mais de 40 milhões de clientes cadastrados, além de figurar entre as 20 marcas mais valiosas do país, faturando em 2020 cerca de 7,5 bilhões de reais. A empresa 3G Capital é quem controla a rede e possui participação de 40% da Americanas. A marca Americanas também participa ativamente das redes sociais e possui atualmente 9,8 milhões de seguidores no perfil Lojas Americanas e 5,5 milhões no perfil Americanas.com, clara referência a Americanas.com, ambas no Instagram. Já no Facebook, a rede possui 11,5 milhões de seguidores, 515 mil no Twitter e quase 1,5 milhão de inscritos no YouTube, com mais de meio bilhão de views em seu canal. No ano de 2021, a empresa tem investido bastante com a divulgação da marca e, inclusive, foi uma das patrocinadoras da edição 21 do Big Brother Brasil. Estima-se que a marca tem investido cerca de 80 milhões
no patrocínio do reality show mais assistido da TV brasileira. Embora seja o início do canal, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente, toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!